Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoai-me porque eu sou pecador e tem piedade de mim. Bom, então nós paramos aqui no salvo melhor juízo, no ponto 5 do livro 11 das Confissões. Então, Santo Agostinho, até agora, no início do livro 11, ele se depara com um problema que é o problema da eternidade. Então, ele começa a. Vejam, no livro 10, ele se encontra com Deus. E no livro 11, ele começa a analisar algumas características que ele consegue perceber de Deus. Uma dessas características, os senhores vão ver, é a eternidade. Então, ele começa, na Sagrada Escritura, a investigar quem é Deus, quem é o Cristo, a quem ele já tinha encontrado, com quem ele já tinha se encontrado. E aqui no ponto 5º, ele vai falar a palavra criadora. De que modo, porém, criastes o céu e a terra? E qual foi a máquina de que vos servistes para essa obra tão imensa? Se não procedestes como um artífice que forma um corpo do outro corpo, impondo-lhe, segundo a concepção da sua mente vigorosa, a imagem que vê em si mesma, com os olhos do espírito, donde lhe viria este poder se vós não lhe tivesseis criado a imaginação? Então, a primeira coisa que ele vai analisar nesse ponto aqui é o seguinte: como que Deus cria as coisas? Como que Deus criou as coisas? Ele teria criado como um artesão, como um artífice? Imaginem um carpinteiro. Ele pega um pedaço de madeira, trabalha essa madeira e transforma em uma mesa, em uma cadeira ou em um boneco, enfim. Esse artesão, esse carpinteiro, ele não cria a madeira. E ele também não cria a imagem. A imagem que ele tem na mente é formada a partir de coisas que ele vê na realidade. Agora, Deus, quando ele cria, ele age, a criação de Deus, na igreja, tradicionalmente, nós chamamos de criação ex nihilo, uma criação a partir do nada. Deus, quando cria, ele não só cria a matéria a partir da qual ele vai fazer as coisas, mas ele cria a própria imagem da coisa. Porque antes de Deus criar a galinha, por exemplo, não havia uma imagem de galinha na mente dele. Compreende? Ele não viu uma galinha anterior para ter a imagem e depois criar a galinha real. Ele criou a própria imagem de galinha e a partir dela, né, essa imagem é chamada na filosofia platônica, da qual Santo Agostinho bebe, é chamada de forma. Então, eu vou pegar a minha Bíblia para a gente ler esse trechinho do Gênesis, que é um trecho bem importante para nós. Vejam, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Santo Agostinho ele vai voltar nesse trecho mais para frente, mas a gente já lê agora para vocês terem um spoiler. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e estava sem forma. Eu estou lendo aqui a tradução da Ave Maria. Em algumas traduções diz que a terra era vazia e informe, ou seja, ela não tinha forma. O que é forma? A gente já falou, forma é essa imagem ideal da coisa. No curso eu expliquei um pouco a respeito disso, eu fiz um post no Instagram falando a respeito disso também, sigam lá
leiam e mandem dúvidas. O que é essa ideia? É a forma da coisa. Então Deus ele cria o céu e cria a terra. Só que ele não cria a terra já finalizada. Ele cria uma matéria sem forma. A forma está na mente divina. Pensem no exemplo da galinha. Deus cria primeiro a imagem da galinha, a forma da galinha, pega uma porção de matéria e informa essa matéria. Ele põe a forma da galinha na matéria. E aí, assim ele cria a galinha. Para ficar um pouco mais fácil de nós. Bom, fácil não vai ficar, mas para ficar um pouco mais claro, quando que o ser humano ele é concebido? Vejam, vou explicar para vocês. Quando um homem e uma mulher se amam muito, eles se casam. E o homem tem em si uma sementinha. E a mulher tem em si uma outra sementinha, por assim dizer. E quando as duas sementinhas se juntam, ou seja, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, surge uma nova vida humana. O espermatozoide é um ser humano? Não. Por quê? Porque ele tem só 23 cromossomos. O óvulo é um ser humano? Não, porque ele só tem 23 cromossomos. Quando os dois se juntam, eles são a matéria a partir da qual Deus vai criar o homem. Então toda fecundação é um ato de criação. Nesse momento, Deus pega a forma. A gente pode dar um outro nome para a forma, que é alma. A alma, diz Aristóteles, é a forma do corpo. Então, Deus, neste momento, cria a alma daquela pessoa e infunde naquela matéria. Nesse momento, surge uma vida humana. Todo ato de concepção é um ato de criação. Deus cria o ser humano no momento da concepção. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. E isso nos ajuda a compreender o quão satânico e diabólico é o aborto. Que é justamente pegar esse belíssimo ato de criação de Deus e transformar num ato de destruição. Então, vejam, Santo Agostinho aqui, ele começa a elocubrar, a raciocinar a respeito desse ato de criação divina, não o da fecundação, mas da criação primeira. E ele percebe que Deus ele tem que ter criado a forma antes de ter criado a matéria, ou melhor, ele tem que ter a forma previamente antes da matéria. A forma ela é criada por Deus e a matéria é criada por Deus. As duas coisas são criadas por ele. Isso difere da doutrina de Platão, porque Platão acreditava que as formas elas eram eternas. Santo Agostinho ele vai chegar a essa conclusão. De fato, elas eram eternas, mas eram eternas em Deus e não separado dele. Certo? Bom, o artífice impõe a forma à matéria, a qual já existia e já a continha, isso é, a terra ou a pedra ou a madeira ou ao ouro ou qualquer outra coisa material. Então, uma vez perguntaram para Michelangelo, como que você faz para esculpir uma Pietà? Vocês já viram a estátua da Pietà de Michelangelo, né? Como que você faz para esculpir uma Pietà em mármore? Aí Michelangelo falou, é muito simples. Eu pego um bloco de mármore e retiro tudo que não for a Pietà. Compreende? Então, o artista ele já vê na sua matéria-prima a forma que ele vai moldar. E aí ele só retira aquilo que não for a imagem que ele quer imprimir. A forma ela já estava na matéria antes. Para um artista comum, para um ser humano que vai fazer esse ato de criação análoga, né? É uma analogia à criação. Deus não. Deus ele cria a forma antes e depois cria a matéria e depois junta as duas. Mas de onde proviriam estes seres se os não tivesseis criado?
Fizestes ao artífice o corpo, fizeste-lhe a alma, que impera os membros. Criastes a matéria com que fabrica os objetos, a inspiração com que ele concebe a arte e vê internamente o plano que executa no exterior. Então, Deus ele cria o artista, ele cria a matéria, ele cria a criatividade, ele cria a forma, ele cria tudo. Deus cria tudo. Ele é a fonte de toda criação artística. É bem bonito, inclusive, ele comparar Deus aqui a um artista, né? Que faz esse ato criador. Esse ato criador é um ato de arte, é um ato de engenho. Concedeste aos artistas os sentidos do corpo, com os quais, servindo-se deles, como de intérpretes, transpõem da fantasia para a matéria a figura que deseja realizar. Fantasia não é roupa de carnaval. Fantasia é a parte da alma que concebe os fantasmatas. O que são os fantasmatas? É uma palavra em grego que significa imagem. E não é uma imagem clara. O que é um fantasmata? Eu coloquei um vídeo no YouTube e também no Instagram, explicando um pouco a respeito disso. Se eu olho uma coisa real, um isqueiro, por exemplo, eu vou representar esse isqueiro na minha alma. Tá? Então, o que é representar? Eu vou meio que tirar uma fotografia dele e guardá-la na minha memória, na minha alma. Só que eu vou ver tantos isqueiros na minha vida, de tantas cores diferentes, de tantos tamanhos, de tantos formatos diferentes, fabricados com tantos materiais diferentes, que eu vou ter uma imagem meio embaçada de isqueiro. Essa imagem meio embaçada, os gregos chamavam de fantasmata, certo? É uma imagem que corresponde a uma substância, corresponde a uma coisa real, só que ela ela não tem uma correspondência exata com uma coisa particular, mas sim com várias coisas do mesmo tipo. Isso é um fantasma. Então, a fantasia, ela é justamente essa capacidade da alma humana, essa capacidade da mente humana. Então, concedeste ao artista os sentidos do corpo, com os quais, servindo-se deles como intérpretes, transpõem da fantasia para a matéria a figura que deseja realizar. Então, eu tenho a imagem da Pietà na minha fantasia e tenho os sentidos corpóreos. Através deles, eu vou transpor essa imagem que tem na minha mente, na minha alma, para a coisa concreta, para a matéria. É assim que eu vou fazer, que o artista faz. Com eles anuncia ao espírito o que fez, para que este, lá dentro, pergunte a verdade, juiz da alma, se a obra foi bem realizada. Então, através dos sentidos, o homem ele capta aquilo que ele fez e verifica com a verdade. A verdade é o Cristo, que habita nele, no seu espírito, para ver se o que ele criou está bem feito. Essa doutrina que ele está colocando aqui, ela vai ficar mais clara no livro De Magistro, sobre o mestre. Essa verdade que ele está chamando a verdade, essa verdade é o mestre interior. Não é o homem por sua própria consciência, com suas próprias forças, que consegue compreender o que é o bem e o que é o mal, o que está certo e o que está errado. Mas é a verdade que habita no homem que vai conseguir que vai levá-lo à compreensão do bem, do mal, do bom e do mal, né, do errado, do certo, etc. Todas as criaturas vos louvam como ao Criador de tudo. Mas de que modo as fazeis? Como fizestes, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizestes o céu e a terra no céu ou na terra, nem no ar ou nas águas,
porque também estes pertencem ao céu e à terra. Nem criastes o universo no universo, porque antes de o criardes, não havia espaço onde pudesse existir. Nem tinhais à mão matéria alguma com que modelasseis o céu e a terra. Nesse caso, de onde viria essa matéria que vós não criareis, e com a qual pudesseis fabricar alguma coisa? Então ele está perguntando, no princípio, o que que tinha? Não, no princípio não tinha universo. Como que Deus criou o universo? No princípio não existia espaço, não existia tempo, não existia nada. Que criatura existe que não exija a vossa existência? Portanto, é necessário concluir que falastes e os seres foram criados. Vós os criastes pela vossa palavra. É o que diz no Gênesis. E Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. Então, o instrumento pelo qual o homem cria, veja, o instrumento pelo qual um artista esculpe uma Pietà, quais são os instrumentos pelos quais o artista ele faz uma escultura em mármore? Vocês sabem? O martelo e o cinzel. Então o artista pega o martelo, pega o cinzel e faz a escultura. Santo Agostinho diz aqui: o instrumento pelo qual Deus cria as coisas é a sua palavra. Mas a gente vê essa palavra, a gente vê na Sagrada Escritura. O que é essa palavra? Ou melhor, quem é essa palavra? Nós obtemos a resposta no prólogo do Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. In principium erat verbum. No princípio era a palavra era. Ora, aquele que é Deus, certo? É o que ele diz no livro do Êxodo. Quando Abraão pergunta: quem sois, Senhor? E ele responde: eu sou o que sou. Ou eu sou aquele que é. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Santo Agostinho está explicando esses versículos aqui, dizendo que o verbo divino, em grego o logos divino, ou em português a palavra divina, é o Cristo. A palavra divina é o Cristo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É através dele que Deus cria as coisas. Cadê? Mas como é que falastes? Porventura, do mesmo modo como quando se ouviu entre a nuvem a voz que dizia: este é o meu filho predileto? Então, tudo bem, a palavra foi um instrumento pelo qual Deus criou as coisas. Mas como que Deus poderia falar se não tinha ar? É porque o som ele não se propaga no vácuo, né? O som ele se propaga através do ar, pelas vibrações do ar que o som se propaga. Então, se não tinha ar, se não tinha espaço, como que Deus fala? Com efeito, aquela voz, a voz que estava entre a nuvem, que disse: esse é meu filho muito amado, no qual eu ponho o meu agrado, aquela voz ecoou e sumiu-se. Começou e findou. Ressoaram as sílabas e passaram. A segunda após a primeira, a terceira após a segunda, e todas pela mesma ordem até a última, e depois da última, silêncio.
de onde claramente ressalta que uma criatura as pronunciou, mediante uma vibração temporal, a serviço dessa vossa eterna vontade. Essas palavras transitórias anunciou-as ela por intermédio dos ouvidos externos à inteligência que as compreende e cujos órgãos interiores da audição estão dispostos para escutarem o vosso verbo eterno. Então ele está falando aqui, aquela voz que está retratada no Evangelho, né, no dia da transfiguração, no momento da transfiguração, vocês lembram dessa passagem, né? No momento da transfiguração, né, os apóstolos ouvem uma voz que diz: Este é meu filho muito amado, no qual eu ponho o meu agrado. Esta voz, ela foi dita por uma criatura, amando do próprio Criador. Por que que nós afirmamos que ela foi dita por uma criatura? Porque elas ecoaram no tempo. E a palavra de Deus é eterna, ela não pode ter um começo e um fim. Percebam, toda vez que alguém fala, essa palavra falada, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela existe no tempo. Agora, a palavra de Deus, ela não tem como existir no tempo. O verbo, ele é eterno. Não existe no tempo. Vamos continuar aqui. A inteligência comparou essas palavras proferidas no tempo com o vosso verbo eterno, gerado no eterno silêncio, e disse: sim, a diferença é grande. Essas palavras estão muito abaixo de mim, nem sequer existem, porque fogem e passam. Porém, o verbo de Deus permanece sobre mim eternamente. Aqui ele está fazendo uma referência ao livro do profeta Isaías. Se foi, portanto, por meio de palavras soantes e transitórias que dissestes que fossem feitos o céu e a terra, e se assim os criastes, conclui-se que já antes do céu e da terra existia uma criatura material por cujas vibrações aquela voz pôde correr no tempo. Então, ele está falando assim, ó, tudo bem, se foi uma criatura que falou aquelas palavras temporais, ou seja, se foi através de uma palavra temporal que Deus criou as coisas, então tinha que haver uma criatura antes da criação. Isso é um absurdo lógico. A Bruna fez uma cara de quem não entendeu nada. Quer perguntar já? Não, o que ele está falando aqui. Exatamente, né? Não faz sentido uma criatura existir antes da criação. Donde se extrai que Deus, quando cria, ele cria na eternidade. Ele não cria no tempo. A gente está falando aqui de duas linhas que são completamente distintas, embora sejam paralelas. Imaginem aqui em cima uma linha onde está Deus, onde Deus é. Essa linha, ela é eterna. Ela não tem começo e ela não tem fim. A criação, ela não está nessa linha eterna. Ela está num segmento de reta aqui embaixo. Um segmento de reta tão pequeno que se aproxima de ser um ponto. Tá? Estudem geometria euclidiana que fica mais fácil compreender essa comparação. Tá? Imaginem uma estrada reta. Essa estrada reta é a eternidade. Você não consegue ver o começo e não consegue ver o fim. E imaginem que você deu 2 passos nessa estrada. Esses 2 passos são equivalentes ao tempo criado. O tempo existe na eternidade.
De modo que o Olavo de Carvalho, eu aprendi isso com ele, na verdade. Ele vai explicar esse mistério da seguinte maneira. Se Deus existe, necessariamente, a gente percebe isso por necessidade lógica, precisa haver eternidade. Isso que Santo Agostinho aqui está falando é tudo lógica. Não é difícil compreender isso, compreender bem, né? O tempo existe na eternidade e não a eternidade no tempo. Para Deus não há antes nem depois. Há somente agora. Há somente o eterno. Para nós existe tempo. Para nós tem um antes e um depois. Só que se comparar todo esse tempo que existe com a eternidade, esse tempo é nada. Vocês conseguem acompanhar até aqui, né? De modo que nenhum pecado pode ser desculpado. Percebe? Ora, por que o homem peca? Santo Agostinho já explicou, ele peca porque ele tem os seus desejos, ele tem as suas inclinações ao mal, etc. Né? Ele tem essa dificuldade e ele não consegue, de maneira perfeita, escolher a eternidade. Ele escolhe o seu bem temporal mais imediato e inverte aquela hierarquia da qual eu já falei várias vezes. E invertendo essa hierarquia, essa inversão, essa própria inversão, ela já é pecado. Quando há essa inversão da hierarquia. Agora, percebam que quando a gente está diante da eternidade, não faz sentido. Não faz sentido pecar. Não faz sentido escolher um bem menor se a gente está diante da eternidade. Conseguem compreender? Por isso que o Olavo de Carvalho ele inicia o COF falando para os alunos fazerem um necrológio, né? Ou seja, ponha-se diante da morte. Porque a morte é isso, ela é a passagem para a eternidade, seja para a felicidade eterna, seja para o sofrimento eterno, mas é alguma coisa que vai ser eterna. A morte é isso, essa porta para a eternidade. Ponha-se diante da morte. Para salvar a sua eternidade, vale a pena fazer esse sacrifício? No geral não. Sempre vai valer. O sacrifício para a virtude, o sacrifício para a santidade, ele sempre vale a pena. Porque ele nos põe diante da eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que não passa. E nós ainda não chegamos nessa conclusão de Santo Agostinho. Estou só adiantando um pouco para que quando vier essa conclusão fique mais palatável e também para poder entender isso daqui. Porque senão a gente vai ler tudo e vai ter que voltar para ler tudo de novo e depois uma terceira e quarta vez. Bom, porém nenhum corpo existia antes do céu ou da terra, ou se existia, vós o tinhais certamente criado, sem ser por meio da voz transitória. Por ele emitistes a voz passageira com que dissestes que o céu e a terra fossem feitos. Efetivamente, qualquer que seja a substância com que produzistes essa voz, de modo algum poderia existir, se não a tivesseis criado, mas que palavra pronunciastes para dar ser à matéria com que havíeis de formar aquelas palavras. Então ele está diante aqui do problema. Deus cria através da palavra, mas essas palavras com as quais Deus cria não podem ser transitórias. Assim nos convidais a compreender o verbo Deus junto de vós, que sois Deus, o qual é pronunciado por toda a eternidade e no qual tudo é pronunciado eternamente. Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado, nem se diz outra coisa para dar lugar a que tudo se possa dizer, mas tudo se diz simultânea e eternamente. Então, essa palavra de Deus, ela é eterna.
Nada se diz a não ser ela. Não se diz nada antes, não se diz nada depois. Apenas essa palavra. Então é como se Deus Pai estivesse por toda a eternidade falando, entre aspas, o Filho. Como se só existisse isso. Porque efetivamente só isso existe. Ou seja, só há Deus. Só Deus é. Todas as coisas que são, são no tempo. E o tempo é na eternidade. E as coisas que são, são necessariamente em Deus. Não há ser senão nele. Se assim não fosse, já haveria tempo e mudança e não verdadeira eternidade e verdadeira imortalidade. Tudo isso entendi, meu Deus, e por isso vos dou graças. Confesso-vos, Senhor, que o entendi, e comigo vos conhece e bendiz todo o que não é ingrato à infalível verdade. Sabemos, Senhor, sabemos que uma coisa morre e nasce, consoante deixa de ser o que era, e passa a ser o que não era. No vosso Verbo, porém, nada desaparece, nada se substitui, porque é verdadeiramente eterno e imortal. Por isso, ao Verbo, que é coeterno convosco, dizeis ao mesmo tempo e eternamente tudo o que dizeis, e tudo o que dizeis que se faça, realiza-se. Para vós não há diferença nenhuma entre o dizer e o criar. Nem tudo, porém, o que fazeis com a vossa palavra se realiza simultaneamente e desde toda a eternidade. Então, que nós percebemos que Deus ele cria ao dizer, porque ele cria na sua palavra, no seu verbo. Só que nem tudo o que ele cria é criado de maneira simultânea. E nós percebemos isso porque há tempo. Ou seja, o que é o tempo? Eu estou falando muito do tempo, mas a gente não sabe o que é o tempo. Né? Vamos lá, Dani, o que é o tempo? Bruna, o que é o tempo? Um momento? O que é um momento? Mas só agora não basta, porque o agora é eterno, certo? Existem duas definições, uma física e uma metafísica. A definição física que Aristóteles dá para tempo. Tempo é um número do movimento. Então, tempo é o número que eu dou para o movimento das coisas. Por exemplo, cada vez que a Terra termina, a Terra faz um movimento, tá? A Terra é esférica, e ela faz um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Cada vez que ela termina esse movimento, eu conto um. E assim eu conto a passagem dos dias. Certo? Até aqui, tranquilo. Vamos pensar no outro movimento. Vocês já viram um relógio de bolso? Já viram a estrutura de um relógio, as engrenagens e tal? Né? Você dá a corda no relógio e essa corda comprime uma mola. E essa mola ela precisa se expandir novamente. A cada micromovimento que ela faz, ela move uma engrenagem, essa engrenagem move um outro sistema de engrenagens, e assim a gente conta de um em um os segundos. Até aqui tranquilo. Então, tempo, no sentido físico, é o número do movimento. É diferente da medida que aqui a gente chama de métrica, né? Ou seja, a medida do espaço. A medida do espaço eu dou um número para, é uma quantidade.
A medida de peso também é um número para uma quantidade. Agora, o tempo não. O tempo é o número de um movimento. Tem uma definição metafísica do tempo, que tempo é a passagem da potência ao ato segundo um antes e um depois. Uma definição mais precisa de tempo. No curso dos professores eu já expliquei o que é potência e ato, né? Vou explicar aqui de maneira resumida. Esse isqueiro, ele está aceso ou está apagado? Está apagado. Em ato ele está apagado, mas ele pode ser aceso. Então eu digo que em potência ele está aceso. Tranquilo? Agora, em ato ele está aceso. E em potência ele está apagado. Então, o que é o tempo? Ou melhor, o que é o movimento? Essa daqui foi a definição de movimento, né? Movimento é a passagem da potência ao ato, segundo um antes e um depois. Então, antes de eu dar ignição aqui no isqueiro, atualmente ele está apagado. Em potência, ele está aceso. Agora ele vai passar da potência ao ato. E a partir dessa mudança, eu conto um antes e um depois. Antes ele estava apagado, depois ele está aceso, certo? Então, isso é movimento. É a passagem da potência ao ato segundo um antes e um depois. O antes e o depois pode ser medido, pode ser numerado. E esse número do movimento é o tempo. Certo? Daí a gente extrai uma coisa bem interessante. Deus não se move. Para Deus não tem um antes e um depois. Ele não foi e nem será. Ele é. E fica difícil a gente compreender isso na sua plenitude, né? Como que está no livro do Apocalipse? Como que o Cordeiro fala lá do trono? Ego sum dominus Deus qui est et qui erat et qui venturus est. Eu sou o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. A gente conjuga o verbo ser de três maneiras diferentes, né, no presente, no passado e no futuro, para que fique claro que Deus ele simplesmente é. E das escrituras a gente consegue extrair isso também. Vejam, essa explicação metafísica é de Aristóteles. Aristóteles ele não conheceu a Sagrada Escritura, ele não conheceu a revelação divina. Então qualquer homem pensante consegue perceber isso. Na Sagrada Escritura a gente tem uma confirmação disso daí. Que Deus não muda. Deus ele não. Lembra que eu falei que o movimento é a passagem da potência ao ato segundo um antes e um depois? Deus não tem isso. Ele não tem potência. Ele é ato puro. Ele não muda. Ele não muda na sua palavra. Ele não muda sob perspectiva alguma. Ele é simplesmente. Simples e perfeitamente Deus é. Para ele não há passagem da potência ao ato. Logo, para Deus não há tempo. Há só eterno. É diante deste Deus eterno que nós nos pomos toda vez que a gente vai comungar. Estudar esse tipo de coisa é maravilhoso para a gente compreender o quão desprezíveis e descartáveis nós somos. E nos impressiona mais ainda perceber que esse Deus que é perfeitamente, desde toda a eternidade para todo sempre, como nós rezamos sempre na liturgia, per omnia saecula saeculorum, por todos os séculos dos séculos sem fim, este Deus onipotente que não depende de nada, que não tem potência, que é ato puro, que se basta a si mesmo, esse Deus se encarnou, né, foi parido de maneira simples, posto em um lugar que os animais comem,
Tem até uma expressão, né? Onde o rico bota a mão, o pobre não bota o pé, né? Pois ele foi onde o boi põe a baba. Posto lá, né? Viveu como nós. São Paulo, ele quando coloca isso na carta aos Filipenses, é bem marcante. Sendo ele de condição divina. Essa é a condição divina, é o eterno. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Veja, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Cristo não. Ele foi criado à igualdade de Deus. Ele foi criado, ele não foi criado, né? Ele foi gerado igual a Deus. Este, este, esta pessoa da Trindade se encarna para nos salvar, né? Padece, né? Assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pro sujeito, adolescente, virar e falar, ai, ninguém me ama. Dá vontade de dar uma cadeirada em adolescente, né? Pro sujeito virar e falar, eu pedi tal coisa para Deus, ele não fez, estou muito triste. Ah, vai se lascar, Finóigo, né? Como que você está triste? Vejam, o pior tipo de vida diante da eternidade ainda é maravilhoso. A pior perseguição, a pior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, quando a gente se põe diante da eternidade, a gente fala: caraca, Deus é maravilhoso, Jesus é muito legal. Porque só o fato dele ter colocado o mundo aqui, sem precisar, sem a mínima necessidade, porque ele não precisa de nada, a gente age porque nós precisamos, né? Nós temos necessidades, ele não tem potência, ele não pode mudar. E com isso também a gente já quebra aquelas questões idiotas de adolescente. Ah, e Deus poderia criar uma pedra que nem mesmo ele possa carregar? Você fala, ah, moleque, vai capir um lote, vai caçar o que fazer. Vamos prosseguir aqui na leitura. Eu vou pular para o ponto 9. Tá? Criastes, ó Deus, o céu e a terra, neste princípio, no vosso verbo. Cadê? Ah, tá. Eu pulei uma parte que eu não deveria ter pulado. Eu vou ler o ponto 8. Dizei-me a causa de tudo isso, e vou-lo peço, Deus e Senhor meu. Alguma coisa entendo, mas não sei como me exprimir. Limito-me a dizer que tudo quanto começa a existir ou deixa de existir só principia ou acaba quando se conhece na vossa razão eterna que tudo isso deve ter começado ou terminado, ainda que nela nada comece e nada desaparece. O vosso verbo é este princípio de todas as coisas, porque também nos fala. Assim falou-nos no Evangelho, por meio do seu corpo. Ressoou essa voz exteriormente aos ouvidos dos homens, para que acreditassem nele, o buscassem dentro de si mesmos e o encontrassem na verdade eterna, onde o bom e único mestre ensina a todos os discípulos. Aqui já começa, Santo Agostinho já faz uma menção à sua doutrina do mestre interior, que é fundamental para todo mundo que quer fornecer, em algum sentido, uma educação católica. Senhor, ouço aí a vossa voz dizer que só nos fala verdadeiramente aquele que nos ensina. Quem não nos ensina, ainda que nos fale, é como se não falasse. Mas além da verdade imutável, quem é que nos ensina? Ainda, quando somos elucidados pela criatura mutável, somos encaminhados também para a verdade imutável, onde verdadeiramente aprendemos. Então conservamo-nos de pé a ouvi-lo e enchemo-nos de alegria por causa da voz do esposo, que nos conduz à origem de onde somos. Portanto, é ele o princípio, porque se ele não permanecesse, não teríamos para onde voltar,
quando vagueássemos errantes. Quando, porém, voltamos do erro, voltamos com plena consciência. Ensina-nos a fim de que possuamos essa plena consciência da nossa volta, porque Ele é o princípio. Ele nos fala. Por que ele está falando de princípio aqui? Porque no capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, está escrito o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. O que significa no princípio Deus criou o céu e a terra? Quer dizer que no começo significa no princípio do tempo, um princípio temporal? Aparentemente sim. Mas significa só isso? Ele acabou de falar quem é esse princípio. Vamos voltar agora ao prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo. Vejam, aqui são dois trechos distintos da Sagrada Escritura que estão falando de princípio. Esse princípio ele tem sim um significado temporal, mas não só. O que quer dizer que no princípio Deus criou o céu e a terra? Quer dizer que Deus criou o céu e a terra no princípio. Não só, e quem é o princípio? É a palavra, é o verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Quer dizer que Deus criou o céu e a terra não só através da palavra, mas na palavra. Então ela não é só o instrumento, mas é o meio pelo qual Deus cria. E quando a gente volta àquela reflexão que fizemos anteriormente, que todo ato de fecundação é um ato de criação de Deus, isso assume uma beleza inimaginável. Isso assume uma formosura maravilhosa. Porque aqueles, no plural, que fazem essa fecundação estão sendo instrumentos de Deus em Deus para a criação de uma nova vida humana. Ainda que não queiram. E tendo isso em vista, o aborto ele se torna ainda mais satânico e mais demoníaco do que nós até então já entendíamos. Não é? Porque é um ato de profunda e praticamente perfeita antítese de Deus. É como se se o próprio Satanás, né, que é o inimigo, como se ele estivesse agindo nas pessoas que praticam esse tipo de coisa. Porque se a fecundação é quando um ser humano é criado, e se a fecundação é justamente o ato de o homem tornar-se co-criador, não só por Deus, mas através dele, através do Verbo Eterno, porque é através do Verbo que Deus cria, a gente percebe que, de alguma maneira, destruir isso é se antepor a Deus. Tem um autor, eu não me lembro o nome, que ele diz que o aborto ele é a, a, a antimissa. Né? Porque da mesma maneira que o padre eleva o pão santo e diz, isto é o meu corpo, repetindo as palavras do Cristo, a mulher que pratica o aborto, ela diz exatamente as mesmas palavras. Isto é o meu corpo. É justamente Satanás agindo na pessoa. É uma coisa completamente satânica. Tá, mas vamos prosseguir aqui na leitura. Então, o Cristo, a palavra, é este princípio, através do qual Deus cria e no qual Deus cria. Criastes, ó Deus, o céu e a terra neste princípio, no vosso Verbo, no vosso Filho, na vossa virtude.
na vossa sabedoria, falando e agindo de um modo admirável. Quem o poderá compreender? Quem o poderá contar? Que luz é essa que ilumina de quando em quando e me ferve o coração, sem o lesar? Horrorizo-me e inflamo-me. Horrorizo-me porque enquanto sou diferente dela e inflamo-me enquanto sou semelhante a ela. Então ele fala, o Cristo que está me iluminando nesse momento que eu estou escrevendo, ele me deixa horrorizado e me deixa inflamado. Horrorizado porque eu não sou igual a ele, e inflamado porque ele me criou semelhante a si. É a sabedoria, a mesma sabedoria que bruxuleia em mim e rasga a minha nuvem. Esta encobre-me de novo quando desanimo por causa da escuridão e do peso das minhas misérias. Enfraqueceu-se de tal modo na invivência do meu vigor que não suporto o meu próprio bem. Até que vós, Senhor, que vos tornastes compassivo para com todas as minhas iniquidades, me cureis também de todos os ataques. Resgatareis, pois, a minha alma da corrupção. Coroar-me-eis na vossa compaixão e misericórdia. Saciareis de bem o meu desejo, porque então a minha juventude será renovada como a da águia. Fomos salvos pela esperança e aguardamos com paciência as vossas promessas. Ouça, pois, essa voz do seu interior quem puder. Eu clamarei confiado no vosso oráculo. Quão magníficas são as vossas obras, Senhor! Tudo fizestes na vossa sabedoria. É ela o princípio, e foi neste princípio que criastes o céu e a terra. Santo Agostinho, com a sua admirável habilidade de fazer cair cismos nos nossos olhos, ele mostra que, não obstante Deus ser eterno, perfeito, ato puro, sem nenhuma potência, perfeito, lembrem daquela imagem da eternidade. O tempo perto da eternidade não passa de um ponto, assim como, né, o ponto e a reta. Não o segmento de reta, mas uma reta que não tem começo e nem fim. O tempo não passa de um mero ponto nisso daí. Esse Deus que é eterno me ama com um amor que eu, burro e pecador, não consigo compreender. E ele continua me amando. Isso é de uma. Assim, não há no mundo religião que traga uma boa nova dessas, né? Por que, que a gente chama o Santo Evangelho de Evangelho? Evangelho significa boa notícia, né? Quando o imperador ele vencia alguma guerra ou quando ele baixava os impostos, que se quer notícia melhor do que imposto baixado, né? do que redução de impostos, quando ele fazia alguma coisa assim, ele mandava homens com um papel escrito, né? Escrito, ó, baixou o imposto do pão, ó, a gente venceu a guerra em tal lugar e tal. Ele mandava as pessoas irem nas cidades e elas literalmente pregavam isso daí, essa boa notícia. Elas literalmente pregavam o evangelho. Isso que significa. Então, você vê que a gente chama de evangelho porque isso é uma notícia maravilhosa. Saber que esse Deus quer a minha salvação. Que é uma coisa que às vezes nem mesmo eu quero, mas ele quer. Percebe? Então, esse livro 11, eu vou encerrar por aqui. Esse livro 11 é, é uma meditação sobre uma meditação relativamente científica e muito teológica, né? É um pouco difícil de compreender. Pouco não, é muito difícil de compreender. É, é difícil de compreender as coisas que são ditas ali, mas ele traz essa carga
que não é uma carga emocional, mas ele traz essa carga de consciência enorme para a vida do cristão. Ele chega a ser tão bonito quanto o livro 10º, que é quando ele finalmente se encontra com a luz. Agora ele está explicando o que é essa luz. Ele está explicando quem é esse que o salvou. E isso deve nos fazer amá-lo ainda mais. Isso deve nos trazer uma paz ainda maior. Por isso que São Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a gente ficar imaginando Deus como um velho barbudo, né, sentado num trono e tal, fica difícil compreender esse trecho da carta de São Paulo. Mas se nós conseguimos compreender quem é esse Deus, aí a gente consegue entender o impacto que tem, né, essas santas palavras. Né? Aquelas santas palavras, né, que o Cristo diz no Evangelho de São João. Amando os que eram seus, amou-os até o fim. E olha que interessante, para ele não tem fim. Então esse amou-os até o fim é um ama-os agora, no presente. Para a gente não se estender muito no tempo aqui, eu encerro por hoje, paramos aqui no ponto 10º. Então até que avançamos bem hoje, né? Eu não tenho costume de avançar tanto assim. Até que avançamos bem. 5 pontos eu acho que tá bacana, né? Então eu tenho um pedido para vocês. Sigam-me no Instagram. Façam perguntas lá, por favor. Eu preciso que vocês façam perguntas para que eu tenha o que falar lá. Senão fica meio inviável. Eu não tenho criatividade nem imaginação para postar coisas. Tá? Então, por favor, né? Façam perguntas e comentem lá, compartilhem com seus amigos, etc. Aquela coisa que o pessoal youtuber fica falando muito, curta e compartilha esse vídeo e tal. Vamos fazer uma oração e encerramos por hoje. Deixem só achar meu marca-página, tá aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.